Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas e hoje eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Sistemas da Prefeitura do Rio completam uma semana fora do ar após cyberataque. Hacker leva 1 hora e 12 minutos para acessar dados após ataque de phishing. E LGPD, 1 ano em vigência e muitos desafios pela frente. E eu começo com essa notícia que fala: sistemas da Prefeitura do Rio completam uma semana fora do ar após cyberataque. Os serviços online da Prefeitura do Rio de Janeiro completam uma semana fora do ar por conta de um cyberataque ao sistema da administração municipal. Segundo a Prefeitura, as equipes da empresa municipal de informática, a iPlan Rio, estão trabalhando em um gabinete de crise para minimizar os impactos da invasão e normalizar as operações. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, tem se reunido diariamente com os técnicos da iPlan Rio para tentar resolver o problema. Na última sexta-feira, dia 19 de agosto, o Diário Oficial do município voltou ao ar. As demais plataformas continuam indisponíveis e sem previsão de retorno. A equipe do iPlan Rio já tem o controle de alguns sistemas, mas os serviços ficarão fora do ar até que o ambiente digital esteja totalmente seguro. Entre os serviços indisponíveis estão o atendimento para o CAD único, necessário para o recebimento do Auxílio Brasil nas unidades do CRAS, os números de novos casos e mortes pela Covid-19, pedidos de consultas e exames, prontuários digitais em unidades de emergência e os sistemas da Nota Carioca, Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, e Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis. Neste domingo, dia 21 de agosto, Paes informou que enviou um ofício ao Comitê Gestor do Simples Nacional para a prorrogação dos vencimentos dos tributos para os contribuintes e pequenos empresários da capital fluminense. Uma resolução da Secretaria Municipal de Transportes adiou a data limite para recursos de multas de trânsito e de vistoria de veículos como táxis, vans escolares e cabritinhos para o fim de setembro. O caso está sendo apurado pela Delegacia de Repressão a Crimes de Informática. De acordo com o delegado da unidade, Pablo Sartori, é provável que o ataque tenha sido feito por um profissional, já que foi utilizada a criptografia para encobrir os passos e dificultar a investigação. Segundo a polícia, os técnicos da iPlan Rio enviarão dados para dar andamento às investigações. Então, é bastante preocupante. Veja o impacto, né? Uma cidade e principalmente os seus cidadãos, as pessoas estão sendo afetadas pela não disponibilidade de alguns serviços. E aí, claro, tem algumas coisas que nitidamente na matéria, ou pelo menos dá a entender que não sabem exatamente todo o contexto. Primeiro que não existe ambiente totalmente seguro. Se eles forem esperar por isso, bom, o ambiente vai ficar, esses serviços ficarão eternamente indisponíveis, porque não existe ambiente totalmente seguro. Existe um ambiente que tem bons controles e um nível adequado de risco. Isso sim. Então, espero sinceramente que eles consigam identificar a origem do ataque e a partir disso consigam conter, né, esse atacante especificamente, para assim voltar a disponibilizar os seus serviços. E um outro ponto é que óbvio que esse ataque ele foi um ataque muito bem realizado, não são amadores, são pessoas que realmente são criminosos, que têm as ferramentas corretas. Não é tão complexo assim, infelizmente, não é muito difícil gerar um ataque como esse. Existe uma série de ferramentas, existem empresas, eu ia dizer empresas, mas não é empresa, grupos criminosos que fazem uma parte de um ataque. Por exemplo, conseguem credenciais, conseguem criar um acesso inicial para que um outro grupo consiga efetuar o que precisa fazer, por exemplo. Então, assim, o crime é extremamente organizado, fazer isso não é tão difícil e basta que as pessoas sejam mal intencionadas e busquem meios, é muito provável que consiga obter êxito. Por isso que é muito importante a gente blindar o ambiente, mas também ter boas ferramentas de detecção e resposta ao incidente, porque senão
incidentes como esse podem acontecer. E falando em detecção, vejam essa segunda matéria. Hacker leva 1 hora e 12 minutos para acessar dados após ataque de phishing. E lembre, phishing é uma dos ataques utilizados para que se possa fazer um outro ataque subsequente de ransomware e indisponibilizar dados, sistemas e serviços. Então, o ataque de phishing é sim origem de muitos outros ataques. O tempo médio para o invasor começar a se mover lateralmente dentro da rede após o comprometimento do dispositivo é de 1 hora e 42 minutos, enquanto o tempo médio para um hacker acessar dados privados após um ataque de phishing é de 1 hora e 12 minutos, de acordo com dados da Microsoft. O mais recente relatório, Cyber Signals, da gigante de tecnologia, revela também que a grande maioria dos ataques de ransomware ocorreu por erros comuns de configuração em software e dispositivos, algo em torno de 80%. O estudo se concentra no modelo de ransomware como serviço e afirma ter democratizado a capacidade de lançar ataques a grupos sem sofisticação ou habilidades avançadas, que foi o que eu acabei de falar na matéria anterior. Alguns programas de ransomware as a service agora tem mais de 50 grupos afiliados, afirma a Microsoft. Para os profissionais de segurança, um desafio importante é garantir que não deixem os sistemas mal configurados, acrescenta o estudo. Ainda segundo o relatório, o ransomware culmina em um ataque que pode incluir exfiltração de dados e outros impactos. É preciso verificar se as ferramentas de segurança estão operando com a configuração mais segura e se nenhuma parte de uma rede está desprotegida, diz o relatório. A Microsoft diz que é preciso também excluir aplicativos duplicados ou não utilizados para eliminar serviços arriscados e não utilizados. Provavelmente eles quiseram dizer serviços que não haja manutenção e que, portanto, possuem vulnerabilidades, brechas para serem exploradas. Embora não mencionado no relatório, outro sistema regularmente configurado incorretamente e sequestrado por agentes de ransomware é o Protocolo de Área de Trabalho Remoto, ou RDP, que geralmente não é protegido por uma senha forte ou autenticação de 2 fatores. Acredita-se que seja um dos 3 principais vetores de ataque. Então vejam como é preocupante. Então quando a gente fala que é preciso ter uma estratégia que proteja, que detecte e que responda a eventos de forma a conter incidentes, quando a gente fala de um ataque de phishing, em pouco mais de 1 hora é possível conseguir muita coisa. Então, ter muito claro que as ferramentas precisam estar muito bem ajustadas e as pessoas muito bem treinadas para identificar e reportar esse tipo de ataque é extremamente importante para uma estratégia bem sucedida de segurança. E na última matéria de hoje, LGPD, 1 ano em vigência e muitos desafios pela frente. Em 1º de agosto deste ano, as sanções da Lei Geral de Proteção de Dados completaram 1 ano desde que entraram em vigor em todo o país. Nessa jornada de conformidade existe ainda um ponto em debate, a dosimetria, que tem como objetivo a aplicação de multas em casos de infrações. Na semana passada, a NPD abriu consulta pública para ouvir a sociedade sobre o assunto, que ficará disponível até o dia 15 de setembro de 2022. Segundo uma pesquisa publicada pelo portal LGPD Brasil, em maio deste ano, apenas 16% das mais de 500 empresas ouvidas pelo levantamento se adaptaram à legislação. Muito pouco. De acordo com o estudo, 84% acreditam que não estão preparadas para se adequar à lei e 74% dizem que o melhor caminho é contratar empresas terceirizadas para realizar a adequação. Apesar de algumas incertezas, o 1º ano de entrada em vigor das sanções da LGPD seguiu conforme esperado. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados está atuando com uma postura focada na educação e orientação das empresas e da sociedade. De certa forma, os eventos da pandemia também impactaram a adequação à lei, diz o Dr. Guilherme Guimarães. Enquanto a dosimetria não entra em pleno funcionamento, a LGPD segue provocando movimentações em diversas organizações, além de criar uma nova carreira aos profissionais, o encarregado de dados, uma posição que ganhou destaque nas organizações e proximidade com áreas como privacidade e segurança cibernética. Rodrigo Hayer, DPO da Portobello,
comenta que estruturar um programa de privacidade traz desafios significativos que podem envolver pessoas, processos, políticas e tecnologias. Para ele, trata-se de uma mudança cultural, um aspecto nada fácil de implantar internamente. Depende muito da maturidade corporativa e do entendimento da alta gestão sobre o tema. Implementar processos é a parte mais fácil, apesar de trabalhosa. Mas para uma verdadeira mudança cultural, é necessário tempo e dedicação contínuos, explica Hayer. Hayer enxerga nesse ano de sanções administrativas que a LGPD está seguindo o seu fluxo de maturidade em todas as esferas, inclusive dentro da própria ANPD. Para ele, ainda existem alguns gaps a serem detalhados nessa legislação, especialmente em questões que dizem respeito ao compartilhamento de dados pessoais e aos controles de segurança, pontos que devem melhorar diante da aplicação de sanções previstas. Na visão do DPO, um dos caminhos é adotar as melhores práticas baseadas em normas de segurança da informação e privacidade. É possível também se basear no Regulamento Europeu, o GDPR, uma vez que ele tem sido exemplo para vários países, inclusive no Brasil. Estar em conformidade significa realizar monitoramento contínuo do que já foi implementado e seguir realizando melhorias contínuas. A legislação no Brasil está sendo constantemente regulamentada pela ANPD e é necessário um acompanhamento muito próximo, permitindo assim que as organizações se mantenham seguras e maduras no tema proteção de dados. Para o Dr. Guilherme Guimarães, muitas empresas seguem fazendo a lição de casa e conduzindo projetos bem estruturados de adequação à LGPD, mas é algo que está concentrado em empresas de grande porte e algumas de médio porte. É importante que o empresário entenda que um projeto de adequação à LGPD irá revisar como está a segurança de informação dos dados. Como está a segurança dos dados, acho que é o que a matéria quis dizer, né? Proteger informações sensíveis significa garantir a continuidade nos negócios, concluiu o especialista. Esse é um tema que realmente ainda há muita água para rolar debaixo da ponte. Não só as empresas não estão preparadas, como a própria NPD ainda está se estruturando, definindo, ouvindo a população. Eu tenho certeza que esse tema ainda ganhará relevância, não é agora, mas ainda vai ganhar a relevância necessária. E as empresas, sim, vão ter que se preocupar em manter bons controles, bom mapeamento, bom monitoramento, boa capacidade de responder a incidentes e de se comunicar adequadamente com a NPD, e não só com a NPD, mas também com os clientes, né, os proprietários dos dados. Tudo isso é extremamente relevante e as empresas, mais cedo ou mais tarde, terão que fazer esse movimento de adequação. Bom, pessoal, foi isso que eu separei para trazer aqui hoje. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, curta, salve, compartilhe esse post ou marque as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia e até a próxima.